tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Edno Rondinelli, estarei com vocês aqui com mais uma aula de Sociologia, essa ciência novinha, a caçulinha das ciências. Ela mesmo, ela que vai colocar o quê? Como eu disse para vocês já nas outras aulas, né? Essa ciência que vai colocar o homem como o objeto de estudo. Exatamente, é por isso que ela se transforma em ciência lá na Revolução Industrial, lá na Revolução Francesa, e tem vários sociólogos aí dispostos a explicar determinadas coisas que vão ser de extrema importância para cada um de nós. Principalmente você que está aí estudando, né? Estudando para o Enem, estudando para vestibulares. E nós estamos aqui com o nosso Construindo Vencedores, Transformando Vidas. Exatamente. Prontos aqui para poder te dar todo o suporte totalmente gratuito. Exatamente, totalmente gratuito. Onde você vai estar sendo preparado para a provinha do Enem e vários outros vestibulares. Galera, hoje nós vamos estar falando de um carinha muito bacana. Imagina aí que nós vamos estar falando dele, Émile Durkheim. Ele mesmo, Émile Durkheim, um dos sociólogos que vai trazer essa perspectiva da sociologia para a humanidade, né? Trazer o senso crítico esse que vai ser de extrema importância para a gente entender essa modificação da sociedade em si, tá? Então não sai daí, pega aquele papel, pega aquele saquinho de pão, pega aquela caneta, porque não importa onde que você vai anotar. O que importa é aonde você vai construir o teu material. E esse material vai ser de extrema importância para que você possa caminhar rumo ao sucesso. Beleza? Galera, sem muitas delongas, vamos aí. Émile Durkheim, um cara sensacional, um cara que vai ser de extrema importância pra gente. Quem foi Émile Durkheim, pessoal? Já está aí na tela. Vamos saber quem foi Émile Durkheim para a gente ficar sabido, beleza? Nome completo: David Émile Durkheim, nascido em 1858. Isso, aonde? Na França. E eu quero que vocês entendam que ele vai ser um cara que vai morrer aqui, ó, em 1917. Tá? 1917, ele vai ser de extrema importância durante esse período, durante esse contexto histórico que eu vou estar passando aqui para vocês, beleza? Importância, qual a sua importância? Um dos fundadores da sociologia, o quê? Como ciência, exatamente. Lembre-se que a ciência, né, vai ser algo de extrema importância. Por quê? Porque agora o homem vai ser o ponto principal, vai ser o foco, o objeto de estudo a ser colocado aqui no foco, beleza? Com isso, quais são as suas contribuições? Criou métodos para estudar a sociedade de forma o quê? Científica, exatamente. Como se estuda quem? A natureza. Ah, estuda a natureza de forma científica, beleza. E quem participa dessa natureza? O homem. Ah, então vamos estudar o homem também como se fosse a natureza. E aí então nós temos o homem sendo o nosso objeto principal de estudo a partir de agora, beleza? Curiosidade: foi o primeiro professor de sociologia em uma universidade. Olha só que responsa! Olha só que responsa! Nosso querido Émile Durkheim vai ser o cara responsável aí por propagar o que seria a sociologia. E nada melhor do que trazer isso para onde? Para a academia, né? Academia essa que o nosso querido professor Luiz já havia falando. O que é a academia quando nós falamos de educação, né? A academia é aquilo que vai movimentar isso aqui, ó, fortalecer isso aqui, o nosso cérebro, né? Por quê? Porque ele é um músculo e ele tem que ser exercitado. Fechou? Galera, vamos passando aí então. Eu quero que vocês já peguem esse papel, peguem esse saquinho de pão, porque a gente já vai anotar tudo de mais importante a entender aqui o nosso querido Émile Durkheim, tá bom?
Então vamos entender, vamos fazer um mapa mental aqui rapidamente e aí logo depois eu dou continuidade aos nossos slides para que a gente possa trazer expectativas, trazer conhecimentos, trazer sabedoria por meio deste cara aqui, querido Émile Durkheim, o nosso sociólogo do dia. Fechou? Galera, então, voltando aqui, indo para o nosso slide, pega aí seu papel, pega a sua caneta, o seu saquinho de pão e comece a anotar, pois isso será a sua diferença. Vamos colocar aqui então, logo de cara, quem? Émile Durkheim. Para você não esquecer, tá? Para você não esquecer. Émile Durkheim. Um carinha de 1858, aonde? Na França. Beleza? Até a sua morte lá em 1917. Fechou? Logo, galera, eu tenho que colocar aqui para vocês uma característica que vai ser de extrema importância você entender. Coloca aí também. Ele vai criar o quê? Métodos. Então ele criou métodos. Para estudar a sociedade. Para estudar a sociedade. Beleza? Para estudar a sociedade, como que ele vai estudar essa sociedade? De forma o quê? De forma científica. De forma científica. Fechou? E aí, eu trago um complemento. Como se fosse quem? Como se fosse, ou como se estuda a natureza. Beleza? Logo, eu tenho que colocar aqui, ó, uma coisa que vai ser de extrema importância. Eu vou até mudar a cor para vocês. Primeiro, professor. De sociologia. Aonde? Em uma universidade. Fechou? Logo, nós vamos ter o que aí que vai ser de extrema importância? O que ele valoriza? A parte da ciência. Beleza? Aonde o objeto de estudo são o quê? Os fatos sociais. Tranquilo? Os fatos sociais. Características. Tem características? Tem características. Então vamos colocar aqui também. Características. Vamos lá. Ele vai trazer isso aqui, ó. Vamos lá, mudar aqui também para ficar bacana aí no seu mapa mental. Algo a ser seguido desde o nascimento. O que vai ser seguido desde o nascimento? A exterioridade. Ele vai trazer aqui também a coercitividade. E ele vai trazer também a generalidade.
Beleza? Vamos identificar cada um desses aí? Vamos, né? Então, coloca aí para que você não perca nada. O que está referindo a exterioridade? Acabei de falar para você. Algo a ser seguido. Opa, volta aí. Volta. A ser seguido. Desde quando? O nascimento. Beleza? Algo a ser seguido desde o nascimento. Coercitividade. Imposto é algo de jeito de agir, que está relacionado ao jeito de agir, algo que é imposto, algo a ser imposto. Relacionado o quê? Ao jeito. Opa, vamos aqui. Jeito de agir. De se vestir. De se comportar. E etc. Beleza? E quando eu falo de generalidade, é algo que está ligado a todos. A coletividade. Algo ligado à coletividade. Ele vai trazer algo que vai ser de extrema importância, que é o quê? Ele vai trabalhar o fato social normal. E ele vai trabalhar o fato social. Social, o quê? Patológico. Beleza? O fato social patológico. Professor, não estou entendendo. Coloca aí algo mais que dê para explicar melhor. Então, vamos lá. Quando eu falo de fato social normal, eu estou falando para vocês de que um organismo logo, quando eu falo desse organismo, eu posso dar como exemplo o quê? Casamento. Não é um fato social o casamento? Eu posso falar do crime. Não é um fato social, não é algo que aconteceu? Opa, volta aí. E quando eu falo dessa perspectiva de fato social patológico, é algo que está relacionado, vamos colocar aqui, ao feminicídio. Feminicídio. Beleza? E aí, galera, eu quero que vocês relacionem essa perspectiva de patológico à doença. O feminicídio, ele é uma doença. Ele está relacionado a uma doença. Fechou? E ele vai trabalhar a questão do suicídio, tá? Suicídio. Vou colocar aqui de outra coisinha para vocês. E aí vocês vão entender depois o que é esse suicídio que ele vem falando, tá? Ele vai trabalhar a perspectiva do suicídio. Calma aí. Vamos lá. Suicídio. Aonde ele traz a vertente do egoísta. Ele traz a vertente do altruísta. E ele traz a vertente do anômico. Beleza? Logo, quando eu falo de egoísta, de altruísta e de anômico, eu tenho que colocar aqui para vocês as características, correto?
Então vamos colocar aqui para vocês. Quando eu falo de egoísta, eu falo da falta de integração social. Integração social. Quando eu falo de altruísta, eu falo de quê? De excesso de integração. Eu falo de excesso de integração. Tranquilo? Ou seja, vamos dar um exemplo. Rituais. Tipo os rituais religiosos, né? Quando eu falo aí de anômico, eu falo de quê? Algo relacionado à falta de normas. A falta de normas. Como, por exemplo, crises sociais. Beleza? E aí, ele vai trabalhar outras coisas. Ele vai trabalhar outras coisas que é de extrema importância, como, por exemplo, os tipos de solidariedade, né? Então, ele traz uma certa perspectiva sempre voltada às questões dos fatos sociais, que está relacionada ao fato em si, dos fatos sociais da sociedade, tá? E aí, para entender melhor, eu quero que vocês já venham aí para o nosso slide. A sociologia, ela vai ser a ciência, ela vai vir como ciência, né? E quando ela vem como ciência, o Durkheim, ele vai defender algumas situações, como, por exemplo, vamos colocar aqui, marca-texto para vocês, a sociedade, ela deve ser estudada de forma objetiva. Para ele, a sociedade deve ser estudada de forma objetiva. Como assim? Como um fato social, algo que aconteceu, que está acontecendo, tá? A sociedade, ela precisa ter métodos próprios, né, a trazer aqui para a questão das ciências, tá? Da perspectiva de quê? Da natureza, tá? Como a física, a biologia, a filosofia, a história e por aí vai, tá? Então, quando a gente fala dessa perspectiva de observar o fato social e trabalhar em cima dele, colocando o homem como objeto de estudo, ele já traz essa perspectiva de que essa ciência, ela tem que ser trabalhada como se fosse uma outra ciência qualquer. Por quê? Porque o homem está ali e ele deve ser estudado. O fato social ao qual ele está relacionado deve ser estudado, tá? E aí, uma frase muito famosa aí do nosso querido Emile Durkheim é o seguinte: os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Se esse fato social é uma coisa, logo ele vai ser estudado, tá? Então, deve ser tratado como coisas. Logo, o que são fatos sociais, tá? E aí ele vai trazer essa perspectiva do que vai ser fato social, tá? São formas de agir. Volta aqui para o seu slide, para o nosso slide, na verdade, tá? Nós vamos identificar o que é esse fato social, tá bom? Vamos lá então, vamos identificar o que significa esse fato. São formas de agir, pensar e sentir, tá? O que são fatos sociais? É isso aí. Formas de agir, pensar e sentir, tá? Logo, ele vai te trazer o quê? Que existem de fora do indivíduo, ele vai trazer a perspectiva que exercem uma pressão sobre nós, que são coletivos e gerais, tá? Toda vez que eu estiver falando de fato social, pessoal, eu estou falando algo que está relacionado ao coletivo, ao todo, não parte do particular, tá? Fato social é algo que está ligado à sociedade.
sociedade, tá? Então sempre vai partir do coletivo, de maneira geral, tá? É aquilo que está sendo empregado, que está sendo exercido enquanto pressão sobre nós, tá? Que existem fora do indivíduo, tá bom? Professor, dá exemplos pra gente? Dou sim, calma aí. Vamos pra cá, ó. Exemplozinho pra vocês. O que vai ser interessante eu colocar aqui? Vou colocar aqui uma canetinha e vocês vão colocar aí também no papel, no seu saquinho de pão. Exemplos. As leis, tá? Eu posso estar relacionando a educação. Eu posso estar relacionando a religião. Tudo isso, galera, vai vindo aqui, ó. Vai partir de fora do indivíduo. Vai ser uma pressão que está sendo exercida aonde? Em nós, tá? De maneira geral. Ela parte para o coletivo. São coletivas essas ideias. Então, as leis, elas não servem para o coletivo, a educação não serve para o coletivo, a religião em si não serve. Ou seja, outra coisa de importância aqui, as regras de comportamento. Sempre estão ditando as regras do jogo. E as regras têm que ser respeitadas, tá? Para que a gente possa viver em harmonia em sociedade. Não é? Não é isso? Quando você fala de leis, você não tem que seguir? Não é algo imposto a você? Quando você fala de educação, você não tem que ter uma boa educação para viver em sociedade? Para viver ali no coletivo? Quando você fala de religião, o que a religião faz? Né? Vai lá nas aulas do nosso querido professor de filosofia, Luiz Udu, né? Ele vai falar também de religião. Nós vamos ter uma aula só de religião. Por quê? A religião em si, ela por si só já é um fato social, tá? Fato social que modifica o quê? O homem com o passar do tempo, naturalmente, galera, tá? Naturalmente, tá? Então, nós vamos ver que a religião, ela vai impactar aonde? Na parte coletiva. Ela vai impactar no geral, não é apenas em um indivíduo em específico. Pelo contrário, vai ser no todo, né? E aí, eu trago para vocês o seguinte: solidariedade social. É outra coisa que o Emile Durkheim ele vai estar trabalhando aí, que vai ser de extrema importância pra gente, tá? Durkheim, ele vai analisar como a coesão entre as pessoas muda com o tempo. É óbvio que vai mudar, né? E isso tem que ser estudado. O ser humano em si, ele está sempre em constante evolução. Ele está crescendo gradativamente, ele vai evoluindo. E essa evolução tem que ser estudada, porque essa evolução, ela acaba se tornando um fato social a ser estudado. Essa modificação, tá? E aí, ele traz duas coisas de extrema importância. Ele vai trazer a perspectiva, né? Duas perspectivas importantes. A perspectiva da solidariedade mecânica e a solidariedade, o quê? Orgânica. O que é isso? Vou marcar aqui para vocês, para não passar batido, tá? Solidariedade mecânica, presente na sociedade tradicional. Algo que está relacionado às pessoas pensar, viver de forma o quê? Parecida. Não é mecânico? Ah, eu vou viver igual ao outro. É viver igual, sem perspectiva, né? Tudo isso é o quê? Padronizado, que segue um padrão, é mecanizado, né? Consciência coletiva forte. A consciência coletiva é forte, tá? Porém, quando nós passamos aqui para a sociedade orgânica, deve ser observado que isso vai mudar um pouquinho. Logo nós vamos ter o quê? Presentes na sociedade aonde? Sociedade moderna. Enquanto aqui a gente está falando da sociedade tradicional,
que segue uma tradição, que segue um costume, aqui a gente está falando de uma modificação que essa sociedade ela vai sofrer, né? E aí nós estamos falando de quê? Da sociedade moderna. Exemplo para vocês, aula de geografia, né? Quando nós saímos ali do período da manufatura, onde a produção era manual, e ela vai para o período da maquinofatura, onde as máquinas estão operando, aonde o homem ele serve de suporte para as máquinas, né? E isso vai ser questionado, isso vai ser colocado no foco em si, né? Tanto que a sociologia ela nasce a partir dessas revoluções, Revolução Industrial e Revolução Francesa, aonde o homem ele está passando por um processo de modificação social muito forte, tá? E aí ele traz aqui, quando ele fala de solidariedade orgânica, as pessoas têm funções diferentes, mas elas vão o quê? Se completar. Ou seja, parte do indivíduo, porém, lá no final, né? No final, o objetivo é o quê? É trabalhar aquilo que se completa, é o todo, né? A coletividade que eu falei para vocês, tá? Então, nós vamos ter aqui a diversidade, ela vai aumentar, tá? Mas todos dependem uns dos outros, tá? Porque dependendo de tal situação, o que for feito pode impactar na vida do outro. Então, vai haver sempre essa dependência uns dos outros. Beleza? Galera, avançando aí na educação, o nosso querido Durkheim vai ser de extrema importância, tá? Porque ele vai trazer essa perspectiva aqui, ó. A educação é um fato social que forma o indivíduo para viver em sociedade. Ajuda a transmitir os valores e as normas sociais. Funciona como ferramenta de integração e controle social. Logo ele traz isso aqui que vai ser de extrema importância, frasezinha bacana dele aí. A educação é a socialização sistemática da nova geração, né? É pegar o tradicional, trabalhar em cima dele e fazer com que ele se transforme em quê? Em algo bom para o coletivo. Em algo bom naquele fato social que está acontecendo, tá? Então, ele traz essa perspectiva de socialização, tá? Logo, nós vamos ter aí o que? A religião e o sagrado. Ele também vai trabalhar essa perspectiva da religião, né? Com o sagrado. Durkheim ele estudou a religião em sua forma, em sua obra, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Logo, ele traz a religião como um fato social que organiza a sociedade. Exatamente. Ele traz essa perspectiva. Logo, toda religião vai o quê? Separar o sagrado, respeitado, do profano, que é o cotidiano. Ou seja, ele vai trabalhar a perspectiva religiosa, porém ele vai trabalhar aquilo que está se vivendo cotidianamente, tá? E dentro dessas perspectivas, ele vai abordar quem? O homem, o social, tá? O fato social ao qual deve estar ocorrendo. Tranquilo? Logo, nós vamos ter o culto à sociedade, é o que dá força ao sagrado. Porque não há como ter um sagrado se não tem uma sociedade ao quê? A seguir esse sagrado, tá? Então vai haver esse culto à sociedade, tá? Este culto à sociedade, tá bom? Logo, a religião para ele é uma forma da sociedade se manter unida. E realmente, é uma forma da sociedade se manter unida, né? E aí a gente percebe que há a formação de vários grupos ligados ao quê? À religião. Nós vamos ter o cristianismo, protestantismo, candomblé, umbanda, budismo, né? Zoroastrismo. A gente vai ter uma série de religiões que vão fazer o quê? Unir as pessoas, né? Em torno de um objetivo. E isso deve ser estudado, tá? Beleza? Com isso,
nós vamos ter o suicídio, que eu falei para vocês. Um estudo sociológico que ele vai escrever no seu livro, né? O Suicídio, em 1897, onde ele mostra o que? O suicídio não é um problema individual, mas social. Percebe que ele está colocando sempre o social em foco? Ele sai daquela perspectiva do eu para o nós, para o coletivo. Então ele foge dessa perspectiva do individualismo, ele trabalha o coletivo, tá? Ele tenta identificar os problemas do coletivo e começa a trabalhar em cima desses problemas, tá? E aí nós vamos ter isso aqui que vai ser de extrema importância. Existem tipos de suicídio que ele vai identificar e que ele vai categorizar. E aí nós vamos ter o suicídio egoísta, nós vamos ter o altruísta, que eu falei para vocês, o anômico e até o fatalista, né? Cada um desses com as suas características aí. Egoísta, nós vamos falar aqui, ó, da falta de integração social. Aqui do altruísta nós vamos falar daquilo que é em excesso, como a questão dos rituais. Quando eu falo dessa questão de rituais aqui, traz para a visão religiosa. O que a visão religiosa faz? Uma série de rituais que possam estar unindo as pessoas ali, que se transformam num fato social que deve ser estudado, porque eles vão seguir normas. E essas normas devem ser investigadas mais a fundo, não é? Então, quando eu falo de anômico aqui, eu falo da falta de normas. Por isso que nós vamos ter o quê? Crises sociais, a crise do coletivo. Eu falo da crise do coletivo, né? E aqui, fatalista, normas excessivas, sem liberdade. Vamos trazer isso aqui para a história? Olha só o autoritarismo, olha as ditaduras aí. Não é um fato, não é uma fatalidade, não é algo fatalista que está acontecendo na sociedade, que está modificando a sociedade, o pensamento, os costumes, as culturas, né? Então, isso deve ser também estudado. E o Émile Durkheim, ele traz essa perspectiva a ser estudada, né? Logo, nós vamos ter aqui o legado e a importância. Olha só que bacana. Ele vai ser um dos fundadores da sociologia enquanto ciência independente, ou seja, ela não depende de outra ciência para se entender determinadas coisas que estão acontecendo na modificação da sociedade ou do objeto de estudo, que é o social, que é o homem, né? Criou-se métodos de pesquisa para estudar o quê? A sociedade. Sempre a sociedade, ela vai estar sendo sempre estudada, ela vai estar sendo sempre investigada. Para quê? Para solucionar determinados problemas eminentes que acontecem no cotidiano, que acontecem no dia a dia. Entendeu? E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar que até o comportamento individual tem causa social. Porque eu parto do individual para o coletivo. Eu parto do individual para o coletivo. Porque determinadas situações, se eu errar ou se eu acertar, pode impactar no todo. E isso deve ser investigado, né? Logo, sua obra ajuda a entender como a sociedade funciona e como ela molda os nossos comportamentos, tá? Por meio de quê? Por meio dos fatos sociais que tanto o Émile Durkheim ele vai trazer aí para ser objeto de estudo. Porque ele mostra que não estamos isolados, somos parte de uma teia social, tá? Isso aqui, para o Durkheim, não existe. Não se trabalha somente o individual. Trabalha-se o coletivo. Trabalha-se o todo. Fechou? Logo, ele ensina que a sociedade influencia nossa vida desde o nascimento. Realmente, desde o nascimento.
Porque a sociedade em si, ela que vai moldando o quê? Os nossos pensamentos, os nossos costumes, as nossas tradições por meio da família, por meio da religião, por meio da política com suas leis, né? Então, esses mecanismos é que vão transformando o indivíduo para que ele possa o quê? Viver neste coletivo, certo? Seu pensamento nos ajuda a entender os problemas sociais de forma um pouco mais crítica, tá? Toda vez que você falar de sociologia ou falar de qualquer outra ciência humana, traga isso para um modo mais crítico a ser observado, porque é isso que vai ser levado em consideração na sua provinha do Enem, nas suas provinhas em vestibulares. Por quê? Porque o ser humano em si, ele deve ser um ser humano crítico. Ele deve ser um indivíduo que questiona e que tem uma perspectiva de quê? De tentar solucionar problemas. A sua prova é um problema, entende? E você tem que solucionar a sua prova. Então você tem que pensar de maneira mais crítica. É pensar um pouco mais com a razão e não com a emoção. Tranquilo? Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que praticar. E aí eu vou trazer logo questõezinhas de extrema importância para vocês. Porque sem praticar não tem como. Sem praticar não tem como. Beleza? Logo, nós vamos ter aqui, ó, de acordo com Emile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são defendidos pelo autor como sendo o quê? Aí ele te dá as alternativas, tá? Ele te dá as alternativas. Logo, exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados, generalizados, expressivos e naturais, exteriores ao indivíduo, coercitivo e generalizado, coercitivo, natural e expressivo. Galera, veja aí, coloca aí, qual que seria a melhor resposta para nós aí? Lembrando que ele vai acreditar em algo que estuda as questões individuais. E logo ele parte para o quê? Para o coletivo. Se ele está falando de fato social, volta aí nos seus slides, nas suas anotações. Ele não está falando, não é disso aqui? Não é disso aqui que ele está falando, gente? Então, logo a nossa resposta correta, letra C. Beleza? Segunda questão, a sociologia para Durkheim deveria ocupar-se do estudo das sociedades no intuito de quê? No intuito de conhecer a fundo o ser humano e suas diversas facetas perante a sua interação com o outro, priorizando a sua individualidade. Galera, pelo amor de Deus, a gente falou tanto do coletivo, a gente falou tanto do todo, tanto da questão social aqui, nós vamos trazer essa perspectiva do individual agora? Negativo, né? Então, não marque isso aqui na sua provinha, porque vai estar errado. Volta aí para o slide, né? Nós vamos ter aí, galera, o que agora? Entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do homem, atentando principalmente a aspectos gerais e não individuais. Galera, volta aí. Então, sem sombra de dúvida, eu vou nem continuar, vou só ler o resto da questão para vocês. Mas sem sombra de dúvida, eu já trago a alternativa correta aqui, ó. Letra B, tá? Por quê? Porque nós vamos entender o processo social, a coisa que parte da evolução, né? Evolução é essa que eu falei para vocês, que está ligada ao quê? Principalmente aspectos gerais. Eu saio do individual e vou trabalhar no coletivo, de aspecto
geral e não a perspectiva individual. Entendeu? Então, letra C. Descobrir e tratar todos os males humanos que afligem a sociedade, tendo como objetivo a formação de uma raça humana perfeita. Aqui é basicamente o que Hitler queria, uma raça humana perfeita. Tem como? Não tem como, tá? Porque o ser humano ele está sempre em constante evolução. E se ele está em evolução, ele está em conflito. E esses conflitos devem ser estudados para que eles possam ser solucionados ou para que possa ter a tentativa de solucionar esses conflitos, tá? Então não tem como eu resolver todos os problemas do mundo e ficar de boa, pronto, acabou, foi. Não tem. Se engana aquele que acha que vai resolver tudo, tá? Então, isso aqui já está errado. Letra D. A criação de uma seita científica com o objetivo de construir o verdadeiro conhecimento em busca da perfeição humana. Galera, seita não. Aqui nós vamos trabalhar a ciência, mas seita não. Tá bom? Logo, nossa questão certa aí será letra B. Beleza? Galera, muito obrigado por chegar até aqui. Se você deixou passar alguma coisa, volta esse vídeo aí, pega a sua anotação. Deixou de anotar? Anota de novo lá o que deixou de anotar, tá? Para que você possa seguir rumo à sua vitória, rumo à sua aprovação. Muito obrigado, fiquem com Deus, beijo e até mais, galera!